boa noite. Aqui estamos com o Toque do Dia, com essa satisfação, essa alegria de anunciar a palavra de Deus, como de costume, que essa palavra possa alcançar os seus ouvidos, né? O seu coração. Hoje nós temos nosso convidado aqui, o pastor Eliseu, dali da Frei Mariano, da Neotestamentária da Frei Mariano. Temos a honra de estar recebendo Eliseu no Toque do Dia. E vamos ver o que Deus tem falado no coração do pastor Eliseu para deixar registrado no Toque do Dia esta noite aqui especial com o pastor Eliseu. Muito bem, vamos chamar Eliseu. Eliseu, chega até aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui participando do Toque do Dia. E é um privilégio de estar esse momento aqui, participando desse tempo com vocês, a convite do irmão Marcos, do missionário Marcos. E como ele já me apresentou, né, meu nome, eu sou o pastor Eliseu Campos, ali da Igreja Neotestamentária da Frei Mariano. E o tema que hoje estarei aqui passando com vocês, compartilhando esse tempo junto, no Toque do Dia, o que o mundo está consumindo. O que o mundo está consumindo. E é um tema onde a palavra de Deus diz ali em 1 João capítulo 5, né? Que o mundo jaz do maligno. Mas o versículo também continua dizendo que nós não somos, né? O mundo está sob o domínio dele, mas nós que temos o Senhor Jesus Cristo, nós que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós pertencemos a Ele. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês esse tema. E essa frase do meu tema, que é o que o mundo está consumindo. E ele continua, está consumindo o mundo. Interessante, né? O que o mundo está consumindo o mundo. E, a princípio, essa frase parece estranha no começo, né? Mas eu quero que você preste atenção, porque ela tem um peso muito forte. O que o mundo está consumindo o mundo. Eu vou repetir mais uma vez. O que o mundo está consumindo o mundo. E você pode ter ouvido falar o que ele quer dizer com essa palavra, com esse tema, né? Isso está parecendo um pouco confuso. Então, eu quero que tenha calma, eu vou estar explicando. Eu quero ser o mais claro possível com vocês aí que estão nos acompanhando. E essa frase, ela tem um duplo sentido, sabe? E eu falei dessa forma mesmo, de propósito, né, para poder chamar a sua atenção. E eu quero estar explicando essa frase, por quê? Porque hoje em dia, o que a gente mais se vê são as pessoas, podemos dizer, cansadas, ansiosas, as pessoas sem direção nenhuma e a espiritualidade fraca, sabe? A parte espiritual vai ficando cada vez mais fraca. E sabe por que de tudo isso? Porque estão consumindo o mundo. Como eu disse no princípio, lá no início da live, o mundo jaz do maligno. Eu disse que nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Cristo. Mas nós mesmo como cristãos, nós estamos deixando ser levados pelo mundo, pelas coisas desse mundo. E nós estamos consumindo o mundo e, na verdade, menos Deus. Mais o mundo e menos Deus. Música o dia inteiro, né? Eu coloquei várias coisas aqui, a música
ouvindo o tempo todo, vídeo atrás de vídeo, né? Séries, né? E quando você vê, são séries pesadas, filmes cheios de violências e sexualidade, traição, e não para por aí. E tem as notícias, né? Que você acaba ouvindo, e essas notícias acabam causando, nos trazem medo, né? E com tudo isso que a gente está se alimentando, a palavra de Deus, ela vai sendo esquecida. E o que acontece? Né? Por que estou dizendo tudo isso? O que acontece? Porque o que entra pela alma começa a governar o nosso coração. Então, isso que eu quero dizer é o quê? O que você alimenta, o que eu alimento todos os dias, uma hora ela te domina. Uma hora ela nos domina. Lá em Provérbios, quero estar lendo com vocês, Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo é muito profundo, ele fala que dele procede a fonte da vida. E quem é a fonte da nossa vida? Quem está sendo a fonte da sua vida? Né? Então ele fala, quando fala de fonte, ele fala de fundamento, uma água que jorra. E quando fala sobre isso, fala da nossa fé, que a nossa fé está sendo abalada, e a nossa fé que é no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós esquecemos o que ele fez ali na cruz, a sua crucificação. E ele fala que nós devemos guardar o teu coração, o meu coração, porque dele procede a fonte da vida. E em cima disso tem outro versículo que eu quero estar lendo, quando a gente fala sobre a fonte. Eu quero estar lendo em João. Em João. (4, 13 e 14) diz assim: Jesus respondendo. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Está falando do mundo, a gente quer preencher a nossa vida com tanta coisa que eu disse agora, e a gente se alimenta disso, e a gente acaba bebendo disso, do mundo que oferece. E cada vez mais, a gente vai se alimentando, vai preenchendo a nossa vida com isso. E ele diz aqui que qualquer que beber dessa água desse mundo tornará a ter sede. E no versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, nós temos que estar consumindo essa água, sabe? E como eu disse no início, né, sobre o tema do mundo, e o que nós estamos consumindo? O que você está consumindo? O que eu estou consumindo? O que nós estamos consumindo? O que fala sobre esse versículo, né? Então, eu quero explicar e bem direto mesmo do que eu quero dizer, né? Assim, então quer dizer que eu não posso ouvir mais música? Quer dizer que eu não posso mais assistir filme? Não, não é isso que estou querendo dizer. Não é isso, de forma alguma. O problema não é ouvir a música. O problema também não é assistir o filme, assistir um vídeo, não é esse problema. O problema dos vídeos, das músicas, são os conteúdos. O conteúdo, né, que nós estamos consumindo. O problema é o conteúdo. E porque é a mensagem desse conteúdo que nós acaba deixando entrar na nossa alma, na nossa vida, né?
E a gente acaba sem querer, sem você perceber. Né? E a gente sabe que tem música que incentiva o adultério, tem música que fala de orgulho, tem música que fala sobre sexualidade, e tem vídeo que zomba de Deus, né? Quantos, a própria internet, nós temos vídeo, e você abre o Face e é piada de Deus, piada do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, sem querer, você começa a rir, a brincar com as coisas sérias, por causa desse conteúdo que a gente está se alimentando, né? Desses filmes, e você acaba deixando isso entrar, e quando você percebe, né? Isso se torna um vício e faz o quê? Faz com que a nossa mente vai absorvendo tudo isso e o nosso espírito vai adormecendo. E sabe que o pior de tudo isso? Que a gente vai consumindo isso como se fosse normal. Como se fosse normal. Vai passando essa informação para a gente como se fosse normal. Então o que a gente está consumindo, isso não é normal. Então a música em si, ela não é neutra. Ela não é neutra. Ela entra pela alma e começa a moldar o meu coração, o seu coração. Então o que você assiste, eu assisto, se a gente permitir isso, vai mudando os nossos pensamentos. Vai mudando os nossos pensamentos. E os seus pensamentos, os meus pensamentos, começam a moldar as nossas atitudes. Aí que começa a desfigurar a nossa vida cristã, a presença de Deus, a gente vai desfigurando a nossa atitude, né? Então, tem um versículo que eu quero estar lendo aqui em Isaías 5:20, que diz assim, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Interessante esse versículo, né? Ai dos que o mal chamam bem. Nós estamos vivendo isso hoje. As coisas que estão acontecendo, mal que você vai vendo, querem passar para a gente que é uma coisa normal, que é do bem. Né? E que as coisas boas são más. E que fazem da escuridão, das trevas, das coisas que não é do Senhor, né? Que fazem da escuridão luz. E o que é da luz, que somos nós, nos tornamos trevas, escuridão. Então, você vê o perigo do que tanta coisa que nós estamos consumindo, nos estamos alimentando e não estamos separando, isso é bom, isso não é muito bom, vou deixar de lado, e a internet está aí, o celular está em nossas mãos. Né? Quando eu falei sobre o filme, antigamente ainda você tinha que locar o filme na locadora ali, né? E hoje não, hoje está em suas mãos, está direto aos seus olhos, né? E 2 Timóteo 3:4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e se voltarão às fábulas. Interessante o apóstolo Paulo falando que esse tempo, que virá o tempo, pois virá o tempo, e estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando você começa a falar da sã doutrina, quando você começa a falar das coisas do Senhor, ele já coloca você de lado, não quer mais conversar, e começa a colocar fábulas, coisas que não existem na nossa mente,
E muitos cristãos estão acompanhando isso, muitos crentes estão vendo isso e está tudo bem, sabe? E a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança que nós temos, que é no Senhor Jesus Cristo, sendo trocada por distrações. Sendo trocada por distrações. E quando a gente troca essas distrações na nossa vida, aí a gente começa a ver quantos irmãos, outras pessoas pedindo paz, né? Pedindo paz. Mas de que forma que você vai ter paz? Se você está ouvindo músicas que trazem guerra para o seu coração. Muitas vezes você vê a pessoa querendo cura. Mas como? Se vive alimentando, né? Você vive se alimentando, se consumindo de dor. Então, aí você vê as pessoas, não, eu quero vitória, por que eu não estou tendo vitória na minha vida? Mas como se nós vamos ter vitória se a gente vive se alimentando a carne? Então, o Senhor nos dá um alerta a cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo nos dá um alerta. Ele fala em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são lâmpada do corpo. Né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Os nossos olhos são a lâmpada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, quão grandes trevas você, eu teremos. Tudo isso porque os nossos olhos não estão sendo bons. Nós não estamos vendo as pessoas boas ao nosso lado, muitas vezes não estamos vendo coisas boas que nós deveríamos estar vendo, e isso vai nos afastando do Senhor, porque nós não estamos se alimentando. E isso não vai gerando prazer nem de você querer estar na reunião, faz com que você não vá na reunião, faz com que você não quer ter relacionamento com as pessoas, porque você quer ficar em casa assistindo vídeo, assistindo filme, né? Não sou contra nada disso, mas isso tem feito com que vocês tenham desânimo, tristeza, porque nós estamos alimentando disso. Então isso quer dizer nesse versículo, o que você olha, ouve e alimenta, sabe? Define realmente como você anda. Porque nós estamos alimentando isso e você vai transmitir isso. Aí, como eu disse, aí vem a frieza espiritual. Aí vem a dúvida, né? Quanto estou em dúvida? Começa a colocar dúvida em tudo, porque perde a sua fé, foi abalada, a sua confiança, a sua esperança foi abalada. Aí vem a sua insatisfação com tudo. Você começa a ficar insatisfeito. Você já acorda de mau humor, reclamando da vida, de tudo. E você perde já o prazer das coisas de Deus. Isso é sério, irmãos. E nós vamos perdendo o prazer, sabe? A gente vai perdendo esse prazer. E é interessante que muitas vezes as pessoas, os irmãos estão se alimentando disso, não estão participando, não quer participar das reuniões, não quer participar nada, não quer esse compromisso. E depois ainda você escuta a pessoa falando, será que Deus se afastou de mim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que será? Será que Deus se afastou de mim? E eu posso dizer com toda segurança, não. Deus nunca vai se afastar de você. Foi você que foi se enchendo do mundo, você foi se enchendo de tudo, né? Foi se alimentando de tudo. E você foi empurrando Deus para fora. Interessante. Você vai deixando Deus de lado, você vai empurrando Deus, deixando Deus de lado.
E Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer estar ao seu lado. Mas somos nós que nos afastamos dele. E Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim, falando à igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Que versículo tremendo o Senhor Jesus Cristo nos deixa, e que ele fala: tenho contra ti que deixaste, que abandonaste o teu primeiro amor. Você lembra do teu primeiro amor? Lembra? E eu sempre digo que nós temos intelecto de Deus. Deus nos deu intelecto e nós sabemos aonde foi que nós, a partir de onde que nós nos esfriamos, aonde que nós estamos errando. Eu não sabia. Não, nós sabemos sim. O apóstolo Paulo, Pedro fala muito ali, nós sabemos. E você parar, você vai lembrar como que você orava antigamente com prazer. Sabe o que é orar com prazer? Orar com alegria, com satisfação. Isso quer dizer prazer, com gozo. Essa oração. Quando a palavra falava direto com você no seu coração, você se alimentando da palavra. Tudo que você lia um versículo, essa palavra está falando comigo hoje. Mas de forma que nós estamos se alimentando de tanta coisa, até a palavra fica difícil. Essa água que tem que ser jorrar, para a gente não faltar, ter sede, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes ela está secando. E de estar na presença. E você lembra, estar na presença dele, estar no seu quarto secreto, um tempo de oração com ele, naquele momento. E muitas vezes tudo isso se perdeu e você vai se tornando frio. E a gente sabe que a palavra de Deus também diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, ali quando ele está falando da igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Abre a porta do teu coração, porque eu quero me relacionar com você. O Senhor Jesus Cristo quer relacionar com você, quer ter intimidade com você. E muitas vezes esse relacionamento não é só ficar dentro de casa, só recebendo essa live, como nós estamos aqui transmitindo, usando essa ferramenta, aqui no live do Toque do Dia, que é uma bênção, você está ouvindo, mas é você sair da sua casa, é você se relacionar com as pessoas, é você ter intimidade. É dessa forma que você ama a Deus. Porque Jesus diz, quando perguntaram a Jesus Cristo qual é o maior mandamento, e ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é dessa forma e dessa maneira que nós amamos a Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, quando nós saímos da nossa casa e nós vamos relacionar com aquela pessoa que precisa de você. Precisa de você ao lado dele. E muitas vezes tudo isso se perdeu, porque nós estamos se enchendo cada dia mais do mundo. Mas eu quero te deixar uma boa notícia. E essa boa notícia, que ainda dá tempo de você voltar, dá tempo de você abrir a porta do teu coração, porque quando Jesus estava falando com essa igreja, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mundo, ele está falando com você, comigo, batendo na porta do meu coração. Muitas vezes nós tornamos frios, desanimados, e ele está batendo no meu coração, no seu coração,
para que a gente possa abrir o nosso coração. E Ele quer me relacionar comigo. Ele quer ter intimidade comigo e gerar prazer, alegria, paz, gozo, mansidão, bondade, para que Ele possa estar transmitindo a mim domínio próprio, paciência, bondade. Tudo isso Ele vem para preencher a minha vida e na sua vida. Então, essa é a notícia boa que Ele nos dá, de limpar a minha mente, a sua mente, de proteger os nossos olhos. Eu preciso desse óculos, porque no momento que eu tiro meus óculos, eu não vejo nada. A vida aqui para mim já está tudo embaçado, estou fora de foco, porque meus olhos não estão bons. E se eu fico sem esse óculos, se eu não começo a enxergar, bem, o que acontece comigo? Eu vou ter náusea, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter dor no corpo, dor na nuca, eu vou ficar cansado, vou estar exausto, vai estar lagrimejando, e vem uma dor. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e se eu ficar sem o óculos, essa dor de cabeça que eu vou ter, vai dar dor na nuca, vai dar no meu corpo, vou estar cansado, esgotado, vou estar sempre com sono, porque é isso que faz os meus olhos quando eu não estou com óculos. Mas quando meus olhos estão bons, o meu corpo começa a ficar bem. E é isso que Jesus Cristo está dizendo a você. Para que nós possamos ter bons olhos, para enxergar as coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E que Ele possa estar falando com você hoje. E eu quero falar em Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, da minha mente. Renovação, transformação. Renovar a mente, que não é fácil. Mas sabemos que só o Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa fonte, é capaz de fazer tudo isso. E eu quero estar encerrando essa live, te deixando mais uma frase para você guardar no seu coração. Você guardar no seu coração. Porque se você enche seu coração do mundo, não sobra espaço para Deus. Interessante. Se você enche seu coração do mundo, não vai sobrar espaço para Deus. E eu quero deixar, que eu gosto muito dessa frase, eu uso muito nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse mundo que nós estamos vivendo, porque não tem como nós fugirmos daqui, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre digo que seja normal em tempo de anormalidade. O que eu quero dizer com isso? Se o mundo está perdido, continue firme. Se todos estão distraídos, continue buscando. Isso é ser normal. Se muitos estão brincando de ser crente, o que eu quero dizer para você, seja discípulo da palavra de Deus, seja discípulo da verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Seja discípulo dele. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, seja discípulo da verdade. E eu quero deixar o último versículo que está em Salmos 1 e 2. Bem-aventurado o homem, você, bem-aventurança, seja feliz, feliz. Essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz o homem, feliz é você. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo, você que está ouvindo, ou você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, mas Ele está dizendo para você, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem prazer da lei do Senhor, e nela se medita de dia e de noite. Interessante para você meditar na palavra, meditar nessa
palavra que é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fonte, para que nossa fé não seja abalada. E ele fala que medite de dia e de noite. E que se essa palavra falou com você no momento que você, ao deitar, você lembrou de cada palavra que eu disse aqui, o que eu quero dizer para você, não ignore. Não continue se enchendo do que esvazia sua alma. Né? No momento que parece algo no seu Face, ou no YouTube, em qualquer plataforma do seu celular, ignore, falando, isso eu não posso assistir, isso eu não vou ver. Então nós temos que estar nos policiando. Então o que eu quero dizer para você, volte para o altar, volte para o seu quarto, dobre o seu joelho e volte a meditar a palavra. Porque Deus está pronto para renovar a sua vida, Deus está pronto para estar ao seu lado, mas uma coisa Ele não divide o espaço com o mundo. E que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Eu vi aqui, tá João Ferreira, Roseli, Conceição, algum que eu vi aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero agradecer ao missionário Marcos por estar participando com vocês. E se Deus quiser, mais uma vez, numa próxima oportunidade, estarei com vocês. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Marcos? Então, é importante ter opção, né? E a mulher samaritana todo dia era a mesma coisa, tirar a água do poço. Mas chegou um dia que ela teve opção. Jesus ofereceu água para ela. Eu dou uma nova água para você beber, que vai jorrar para a vida eterna. Então, ter opção, né? É isso que a igreja, Cristo, opção. Essa segunda opção, deixar o mundo de lado e escolher a Jesus Cristo. Né? Aquela água que aquela mulher bebeu e foi na cidade, chamou todos aqueles amigos dela e todos eles se converteram. Tá bom? Vamos para a melhor opção, que é beber a água do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Queremos agradecer pela participação do nosso pastor Eliseu, e que deixou essa mensagem aqui no Toque do Dia. E agradecemos a atenção de todos. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos, uma boa noite.